Em algum momento você já pensou que talvez o problema não seja você falar pouco, mas você se punir demais pela forma como você se expressa, pelo quanto você se expressa? Existe uma cobrança social grande de que a gente precisa falar muito, que a gente precisa se expor muito. E às vezes eu fico até me questionando como é confuso às vezes para uma criança que está crescendo, claro, entender isso. Porque de um lado, ela aprende que ela precisa fazer bonito, que ela precisa ser querida, que ela precisa seguir as regras, que ela precisa ser uma boa menina, um bom menino. E ser bom menino é aceitar o que é dito. É se calar muitas vezes. É não ficar chorando, é não ficar fazendo escândalo, nada disso. Só que, por outro lado, tem momentos em que ela precisa falar mais. Porque se uma criança é tímida, tem alguma coisa de errado com ela. Não, vamos puxar, vamos fazer essa criança falar. Pois é. Ora falar é errado, ora falar é precioso. Qual é o momento certo? Olha como essa mensagem pode ficar confusa na cabeça da criança. Mas aí você concorda comigo que todos nós já fomos crianças, né? E será que a gente aprendeu o quê? Eu vejo vários dos meus pacientes relatando. Eles eram pressionados porque eram tímidos. As pessoas não entendiam muito bem essa timidez quando criança, na adolescência. E eu também vejo muitos pacientes falando o quanto que eles eram queridos. Aí eles falam assim: meu pai e minha mãe nunca brigaram muito comigo, eles não eram muito assim, rígidos, mas porque também eu sempre fui certinho, eu sempre fiz tudo bem bonitinho, então eu sempre fui queridinho, eu sempre fui amado. Nossa, olha só. Então significa que para eu ser querido, eu preciso ser certinho. Eu preciso fazer tudo certo. E aí é engraçado porque nessas experiências eu estou trazendo alguns exemplos que se repetem muito no consultório, mas nesse tipo de relato às vezes você escuta essas mesmas pessoas falarem: eu sempre fui o certinho, mas o meu irmão ou a minha irmã não. Os meus pais já tiveram mais trabalho com eles, então eles já levaram mais broncas. Ou seja, se você não é certinho, você leva bronca, você deixa de ser querido. Karina, por que você está falando tudo isso agora? Porque existe uma cobrança externa, mesmo na vida adulta, de que você fale, de que você se posicione, mas ao mesmo tempo existe também uma certa punição, porque você tem que fazer isso do jeito certo. Aquela pessoa que às vezes fala mais num grupo, nossa, aquela pessoa fala demais. Nossa, aquela pessoa é inconveniente. Ou, nossa, olha o que essa pessoa está falando. Existe um certo julgamento. E aí é nesse ponto que você trava. Porque tem um lado teu que fala, você devia estar falando mais, mas tem um outro lado teu que diz, mas se eu falar besteira, eu vou ser julgado, eu vou ser punido de alguma forma. Seja com uma risada, seja com uma crítica, seja com um olhar torto. E eu quero evitar esse olhar torto, eu quero evitar qualquer tipo de punição. Logo eu fico quieto. E aí entra um dilema muito grande da pessoa que é tímida. Quero falar, mas não quero falar. Quero, mas eu me escondo o máximo que eu puder. E eu trago todos esses pontos porque quando você começa a imaginar que você precisa falar mais para você vencer a timidez, é muito comum você acabar se perdendo achando que para que isso aconteça você precisa ser uma pessoa mais extrovertida, porque é isso que o mundo espera, que você precisa falar bastante, que você precisa ter um jeito diferente, quando na verdade não é isso que vai fazer você sentir confiança em você mesmo. Vai ser você começar a aprender o que é essa pressão externa, o que é teu,
quem você realmente é e como é que você pode expressar isso para o mundo. Como é que você pode ser simplesmente você? Quando você tem segurança interior de ti, você simplesmente deixa isso aparecer lá fora. Isso transborda em você. Se você ficar tentando ser uma pessoa que você não é, no sentido de ficar falando o tempo inteiro, provavelmente você vai se cobrar horrores, porque você não vai se encaixar nesse modelo. E ainda você não vai estar feliz. Vai ser cansativo. Às vezes você pode se sentir até uma fraude. Não vai estar legal, as coisas não vão se encaixar do jeito que você quer. O externo, ele sempre pode te cobrar alguma coisa. Ele pode cobrar que você fale mais, ele pode cobrar que você fale menos, ele pode cobrar que você saiba mais. Sempre pode ter uma cobrança. E se você viver à mercê disso, tu vai sempre estar inseguro. Eu tô sempre esperando de fora o que o outro me fala para que eu me sinta bem comigo mesmo. Será que o que tu precisa agora é falar mais? Ou será que o que tu precisa agora é entender o que tá passando dentro de ti que tá te travando? E aí, na medida que você descobre o que tá te travando, o que tá te incomodando, você vai dando liberdade para começar a falar. Vai ser uma consequência, você vê que o objetivo final não necessariamente é eu falar muito, eu ser extrovertido, mas isso vai acontecer. Porque você vai se sentir bem. Quando você sente timidez, a questão é em todos os medos que você foi construindo ali que estão te travando. Trava mesmo, eu sei, eu já vivi na pele isso. Eu começo a me descobrir, eu começo a me entender. Eu começo a entender o que é expectativa externa e o que realmente é meu. Eu começo a entender se as minhas expectativas não estão sendo criadas com base nas expectativas externas. Eu começo a separar. Eu me descubro. Eu vejo o que eu realmente quero. E desse jeito eu vou me libertando. Eu vou dando espaço para eu simplesmente ser. Para eu simplesmente viver. Apesar de tudo o que é cobrado lá fora. Eu aprendo sim a entender as regras sociais, o que está lá fora, é óbvio que sim. Vamos pegar um exemplo aqui, eu preciso me expressar mais em reuniões porque o meu chefe está me pedindo isso. É uma exigência externa. Se você não cumpre esse papel, daqui a pouco você não vai conseguir evoluir no cargo que você gostaria. Então é uma exigência externa. Agora a questão aqui é você conseguir ter clareza de ti mesmo, de como você vai expressar isso, de como você vai fazer isso, para que você não caia na cobrança imaginária, muitas vezes, com base no que você já viu por aí, de que você precisa ser igual fulaninho lá da reunião que fala perfeitamente bem. É aí, nesse ponto, que você começa a se perder. E a timidez começa a aumentar, porque você acha que você nunca é suficiente como fulaninho lá. Quando tu para escutar isso que eu tô te falando, tu identifica esses pontos na tua vida, tu já sentiu essa cobrança externa? Você já ficou na dúvida sobre o teu real jeito? Coloca aqui nos comentários para eu te conhecer melhor, para eu entender. E para resumir, a mensagem final que eu quero deixar aqui para você é: não coloque seus olhos no que está lá fora. Direciona tudo isso para você. Entende o que você quer. Deixe que você fale por você mesmo. E não se deixe levar por expectativas e ideais que talvez não são sobre você. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.